volta com Justiça e Trabalho de hoje, estou conversando com a Procuradora Regional do Trabalho, Leana Neiva Mouzinho, que é sobre exatamente o tema saúde e segurança do trabalhador. Doutora, recentemente o MPT Potiguar aqui obteve assim, condenações importantes aqui na Justiça do Trabalho contra grandes supermercados do Estado aqui, por dano moral, etc., que envolveram milhões, por exemplo, contra o Carrefour, né, e o Max Atacado da rede Walmart. Né? Quais foram, na verdade, as violações das normas de saúde e segurança do trabalho? Aliás, quais são as normas mais frequentes que são violadas nesse ramo de atividade? Né? As normas relativas à jornada de trabalho. É instituído o banco de horas, né? Pois não. Através de acordos coletivos com os sindicatos. E essas grandes corporações, elas querem sempre utilizar ao máximo a força de trabalho do empregado, utilizando-se do banco de horas e também do mecanismo do desvio de função. Então, eles chamam de polivalência, né? É comum multifuncionalidade. Isso? Então, o trabalhador é muito comum. Então, o trabalhador ele é contratado para fazer múltiplas tarefas, de forma que não haja períodos de descanso. Se no momento ele precisa trabalhar no caixa, se ele precisa trabalhar no empacotamento, se ele deve repor estoque, né? A multifuncionalidade é colocada como se esse trabalhador fosse se tornar apto e isso engrandecesse o currículo dele. Quando, na verdade, a multifuncionalidade associada a banco de horas favorece o adoecimento do trabalhador. E nós verificamos que nessas grandes redes de supermercados, no período de 1 ano, os trabalhadores já estão com lesões por esforço repetitivo. Inclusive, alguns casos louváveis de análise ergonômica de trabalho bem feitas recomendavam que não houvesse horas extras no setor de caixa de supermercado. Antigamente, nos supermercados, várias pessoas realizavam aquelas tarefas. Inclusive, a atividade de pesar não era feita pelo caixa. Neles funcionavam de domingo a domingo. Então, houve uma aceleração no ritmo do trabalho. E isso tem comprometido o sistema osteomuscular dos trabalhadores. Essas redes de supermercado, elas estão entre as 6 empresas que mais acidentam trabalhadores e encaminham a previdência social. Nós tentamos firmar termos de ajustamento de conduta. E elas se mostraram resistentes. Ingressamos com a ação, com todas as provas que dispunhamos, provas robustas do descumprimento das normas de saúde e segurança, e obtivemos esses valores em condenação. E o Ministério Público sempre mostra o faturamento da empresa, o lucro líquido, para demonstrar ao Poder Judiciário que aquela empresa deve ser condenada e pagar uma indenização em um valor maior, mais vultoso, para quê? Tenha um conteúdo pedagógico. Porque a partir do momento que as condenações por dano moral coletivo se tornam mais altas, as empresas vão entender que é importante investir em meio ambiente do trabalho. Então, a condenação, ela termina tendo um aspecto pedagógico, também punitivo, e um aspecto também que é de retorno à sociedade daquilo que a empresa auferiu, por exemplo, exigindo ao máximo a força de trabalho e adoecendo o trabalhador. Porque essas indenizações, elas são destinadas ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. Toda condenação nossa relacionada, né, que é o que obtivemos na Justiça do Trabalho, ou em termos de ajustamento de conduta relacionada à saúde e segurança, tem revertido aos hospitais públicos, como se fosse uma espécie de ação regressiva ou compensação social do SUS. Porque o Sistema Único de Saúde está assoberbado por trabalhadores adoecidos. Se houvesse realmente prevenção nas empresas, muitos trabalhadores não iriam onerar o Sistema Único de Saúde, tampouco a Previdência Social. A Previdência Social já tem uma construção legal, não é, prevista em lei, que é o ajuizamento de ações regressivas para ressarcir à Previdência Social o custo dos acidentes de trabalho que foram causados por culpa do empregador. Então, as indenizações por dano moral coletivo terminam funcionando como uma ação regressiva para o SUS, porque nós revertemos para o SUS o produto dessas condenações. Doutora, atualmente também o tema da terceirização está em tramitação no Congresso Nacional, né? Na sua opinião, o que poderia acontecer caso esse texto do projeto do 4330 de 2004, que pretende regulamentar e ampliar os poderes da terceirização, fosse aprovado da forma como ele está? Aumento da precarização das condições de trabalho e dos acidentes de trabalho no Brasil. Na nossa fiscalização relativa à obra do Estádio Arena das Dunas, o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, as obras de mobilidade, mais uma vez comprovamos que acidentes de trabalho acontecem em maior número com terceirizados. Quando se terceiriza a atividade, ficam mais frouxos os laços de gestão de saúde e segurança do trabalho. Talvez à falta de qualificação da mão de obra, talvez? Não é só a questão de qualificação da mão de obra, é que na terceirização eu simplesmente digo, eu quero tal produto em determinado momento. Assim.
Isso acelera o ritmo de trabalho. Eu tenho um cronograma de obra e né? terceirizei para você fazer esse serviço em 12 meses. E eu não me importo com seus trabalhadores, porque eu entendo que a minha responsabilidade é com os meus trabalhadores. Se eu já terceirizei, você que procura o EPI, que você que faça o exame médico admissional, por exemplo, na construção civil, preciso de trabalhadores para trabalhar em altura. Colocar a cobertura de um estádio, como foi o caso do Arena das Dunas. A empresa contratada, ela tinha que ter todos os exames admissionais dos trabalhadores, os exames periódicos, se já fossem trabalhadores dos seus quadros, feitos detalhadamente para o risco à altura. Quem trabalha na altura não pode estar com pressão arterial alta, né? Tem que estar com sua condição de saúde muito mais em dia, muito melhor do que uma pessoa que vai trabalhar no escritório, né? Essas empresas nem tinham um programa de controle médico de saúde ocupacional. Inclusive, até esse é tema até de um trabalho, um artigo seu intitulado Terceirização e Corrupção, né? Onde a senhora fala da problemática da terceirização da saúde, ou seja, tendo como base o exemplo aqui do nosso Estado. Qual na verdade, o real tamanho desse problema? Que soluções a senhora, por exemplo, na sua opinião, podem ser apontadas para essas questões? Pois, a terceirização, ela traz no seu bojo a corrupção, em muitos casos, na administração pública. Basta ver se os noticiários dos jornais, ver as operações da Polícia Federal. Nós, por exemplo, acompanhamos a operação da Polícia Federal no caso da Operação Ígia, em que houve a contagem física dos trabalhadores nos postos de trabalho, ou seja, nos hospitais e postos de saúde. O número de trabalhadores nos hospitais e postos de saúde era inferior ao número previsto no contrato. E a fatura de prestação de serviços terceirizados era paga com base no número contratual e não no número real. Então, houve uma corrupção flagrante, porque se ganhava mais por um serviço que não era prestado, em detrimento da limpeza dos hospitais, né? As carteiras de trabalho eram fotocopiadas e duplicadas. Para cada fiscal de contrato se mostrava uma cópia, por exemplo, uma de Mossoró, que poderia corresponder a um trabalhador que estava, na verdade, em Natal, mas tinha uma cópia também em Caicó. Assim se multiplicavam os trabalhadores, né, de uma forma a demonstrar para o gestor do contrato que havia aquele número previsto no contrato, e na verdade não havia. Isso é uma modalidade de corrupção, além do superfaturamento. E eu não digo só no plano da administração pública. Há uma corrupção na terceirização quando, no plano privado, um hospital contrata uma empresa de vigilância e essa empresa de vigilância coloca para trabalhar nesse hospital um vigilante cansado, porque ele já trouxe o vigilante do outro posto. Então, o hospital pensa, estou contratando um vigilante descansado, rígido, saudável, não é? Só que esse vigilante, ele acabou de vir do outro posto, porque não observou o intervalo intra-jornada, nem o intervalo na jornada 12/36. Qual é o controle que, por exemplo, esse tribunal tem, que o seu vigilante já não veja uma jornada de 12 horas de trabalho em outro posto? Não é um sistema de cruzamento em que eu saiba se aquele vigilante está sendo utilizado só no meu posto de trabalho. Seja, exatamente, não cumpre a jornada de trabalho estabelecida. E assim, se a ideia dos empresários de prestação de serviço é maximizar seus lucros, essa ideia, ela casa com a exploração máxima da mão de obra, não deixar o trabalhador descansar. Os períodos de descanso do trabalhador são períodos que o empresário não está ganhando por locar a mão de obra dele. E aí vem os problemas decorrentes dessa jornada extensa jornada. Doutora, nosso tempo de televisão infelizmente está indo, tínhamos mais alguns aspectos a falar com a senhora, algumas coisas importantes, mas podemos remarcar um outro dia para a senhora aqui vir conversar com os nossos telespectadores. E a deixamos à vontade agora com os nossos telespectadores para suas considerações sobre o assunto. Bem, no momento em que se discute a terceirização no Congresso Nacional e até no Supremo Tribunal Federal, o tema recebeu, tecnicamente se chama repercussão geral, é preciso que a sociedade brasileira reflita sobre os malefícios da terceirização. A terceirização de serviço é vendida, né, sob o argumento de que traz eficiência ao serviço. Mas nós não estamos vendo esses casos de eficiência no serviço público quando menos trabalhadores são alocados para trabalhar e a empresa prestadora de serviço recebe a fatura com base em um maior número de trabalhadores. O que nós estamos vendo é corrupção. O que nós temos é que discutir dentro da sociedade brasileira como valorizar o serviço público e ver que a terceirização burla a regra do concurso público. O concurso público foi um ganho da Constituição de 88, no bojo de todos aqueles princípios de moralidade e impessoalidade. Nesse período eleitoral, eu queria chamar o cidadão a refletir como a terceirização pode ser usada também para favorecimento eleitoral. Nós temos recebido denúncias, por exemplo, de que nos hospitais do interior há uma pressão para que as empresas prestadoras de serviço terceirizado empreguem tal ou qual terceirizado.
aquela pessoa recebe o emprego e fica muito grata ao político que indicou, não é? E isso vai render votos àquele político. Então, a corrupção eleitoral também pode ser feita através do mecanismo da terceirização de serviços. Então, esse é um momento de profunda reflexão para a sociedade brasileira de como as relações de trabalho, elas não devem ser olhadas de forma estanque, como problemas só afetos à relação patrão e empregados. As relações de trabalho, ela envolvem todo o país e relações de trabalho podem ser utilizadas para mascarar uma relação de autêntica corrupção. Ok, doutor. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença em aqui comparecer tão gentilmente, atender a nossa solicitação para aqui conversar sobre um assunto tão importante, tão relevante para os trabalhadores. Bem, telespectadores, nós conversamos hoje aqui no nosso programa com a Procuradora Regional do Trabalho, Eliana Neiva, da Procuradoria Regional do Trabalho aqui do Rio Grande do Norte, sobre saúde e segurança no ambiente de trabalho. Para encerrar o nosso programa, você fica agora com o quadro Profissão Artista. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Até lá. Conheci a música, eu tinha 10 anos de idade, quando um vizinho meu me presenteou um chaveiro que tinha uma gaita. Comecei a tirar algumas músicas, inclusive Asa Branca, todo mundo, né, para começar, toca Asa Branca. E ali foi entrando a melodia em minha alma. E tinha um programa na rádio, minha mãe todo dia fazendo o café da manhã, um programa chamado Manhã da Saudade, com Francisco Brasil. E aí foi quando eu comecei. Eu tive o primeiro contato com Chico Buarque de Holanda. Agora eu era herói, meu cavalo só falava inglês. Aquela música ali me tocou. Tive o privilégio de minha família, eu com 11, 12, 13 anos, escutar em casa Baden Powell, né? Eu e a Brisa de Johnny Alf. Então aquilo ali tudo fez parte da minha infância. Graças a Deus que foi uma coisa maravilhosa, né? Escutar, crescer num berço cultural desse, escutando esse tipo de melodia maravilhosa. Aos 16 anos eu já estava tocando naquelas barracas que tinham ali na praia de Ponta Negra. Fiz parte de uma banda maravilhosa chamada Banda Mecanismo, que era só de música popular brasileira, que dividia o palco com a cantora Lígia França, que hoje está na Itália. Passei algum tempo sendo guitarrista de bandas em Natal, mas na verdade na banda não tinha assim a liberdade de ser compositor, de mostrar as minhas músicas. Então eu busquei mostrar meu trabalho e fui para os bares, restaurantes, e eu pude ali mostrar o meu trabalho, composições. Foi aí que surgiu festivais de músicas, né? Participei do meu primeiro festival com uma música chamada Elogio da Bibi. Eu faço parte da Imperatriz Alecrinense do samba, sou compositor da escola e canto na escola também, eu sou intérprete. Vivo assim exclusivamente de composições, de música. Agora, para viver de música, a gente tem que correr muito atrás, né? Meu nome é Ivando Monte, sou artista, cantor e compositor potiguar. La la ya la ya la ya la ya la ya. La la ya la ya. La ya la la ya la ya la ya. Pode espernear, pode até chorar, quem manda aqui sou eu. Pode até negar, tentar evitar, mas quem manda aqui sou eu. Agradeço que a vida lhe trouxe, sem nunca fugir da razão. Me escute, pois aqui quem fala é o seu coração. Não vale a pena essa discussão até de manhã, chorando, tentando impor uma solução. Contra mim você não tem a menor chance. Vamos entrar em acordo, apenas ame. É meu amigo, apenas ame. Pode espernear, pode até chorar.